Meus amigos e minhas amigas, nesta palestra eu pretendo fazer uma aproximação à questão da análise institucional na vida religiosa. Vocês devem ter visto a palestra introdutória que situava a questão da análise institucional dentro de uma reflexão que a CRB de São Paulo fez na sua assembleia deste ano de 99. O tema era análise institucional no processo da refundação da vida religiosa. Agora nós afunilamos um pouquinho e fazemos uma aproximação à questão da análise institucional. O objetivo é entender melhor o que é mesmo a análise institucional. Este tema, em sentido mais característico, mais expresso, será o objeto da palestra seguinte, onde, numa linguagem um pouco mais técnica, eu pretendo explicar para vocês o que é mesmo a análise institucional. Então vejam, eu penso que é importante nós percebermos que estamos dentro de um processo. É um processo longo, ele não começou, como talvez alguns possam supor, com o Vaticano II. Começou muito antes. É o choque da modernidade numa instituição milenar que quase se recusava a aceitar a possibilidade de mudanças. A Igreja Católica, e nela, muito especialmente a vida religiosa, ela se via como algo já definido, que bastava ser levado adiante naquela formulação histórica encontrada neste ou naquele século. Praticamente do século XVI ao século XX, não se mexeu em quase nada. Evidentemente, adaptações sempre aconteceram. Acontece que, no nosso século, especialmente depois da Guerra Mundial, se sentiu a necessidade de questionar esta instituição poderosa, imponente, que tem tantos méritos, mas que começava a não abrir espaço para certos sentimentos, certos desejos, certos anseios, que correspondiam a necessidades da própria Igreja em um mundo rapidamente cambiante. E eu penso que nesta fase é que nós começamos a imaginar que, na realidade, era preciso analisar melhor essa instituição. E quem faz isto, em primeiro lugar, é o Papa Pio XII. No ano santo de 1950, ele propõe um congresso mundial sobre a vida religiosa. Em Roma se reúnem todas as autoridades, ainda naquele velho estilo romano. Estamos há 12 anos do início do Vaticano II, e aí se cunham palavras novas para falar do processo da vida religiosa. É neste momento que a palavra implantação, manutenção, permanência do mesmo, vai sendo substituída, estas palavras vão sendo substituídas por outras, como, por exemplo, adaptação, acomodação. Palavras que influenciam de tal maneira a vida religiosa que dão origem à nossa CRB. A CRB nasce em consequência destes congressos, nos quais se percebe a vida religiosa precisa ser descentralizada, repensada desde outros eixos ou perspectivas. E após isso nós vamos, pouco a pouco, especialmente nos anos 60, inventando palavras que deveriam polarizar um pouco a atenção e a ação, o processo de mudança. Então, por exemplo, o próprio Vaticano II, ele fala em renovação. E não só fala, ele manda que todas as congregações elas se renovem. A este respeito, aparecem documentos expressos de autoridade e as nossas congregações, elas se põem a rever as suas constituições. Esse processo de renovação,
Ele naturalmente se faz no bojo da eclesiologia, da concepção cristológica e da visão de missão do Vaticano II. E é por esta razão que aqui na América Latina, muito especialmente no Brasil, a CLAR, a CRB, assumem o processo de renovação numa perspectiva que é nossa. E nesse contexto nós vamos criando palavras latino-americanas que dão à nossa renovação um sentido original, um sentido, eu diria, nosso. Nasce do nosso processo histórico, nasce no bojo das nossas conquistas e avanços e também das nossas contradições, tensões e situações mal paradas. As palavras que nós usávamos eram especialmente estas: libertação. Naturalmente, isso diz respeito a toda uma visão que as teologias da libertação consagram. Inculturação. Outra palavra-chave que pede que na nossa renovação nós entremos mais dentro das nossas culturas. E, assim por diante, nós vamos criando palavras novas para designar algo nosso. Uma que nos marcou muito foi a palavra inserção. Isto é, percebíamos que, mais ou menos à época da nossa proclamação da República, abolição da escravidão, quando grandes levas de religiosos e religiosas europeus chegam ao Brasil, nós havíamos criado um estilo de vida religiosa que estava longe do povo. Era mais da classe média ou das classes médias. É aí que surge esta vida religiosa marcada pelas obras, os colégios, os hospitais, os asilos. Antes não possuíamos isto. E de repente, historicamente, surge esta figura. Nós então percebemos o lugar social no qual se instala esta maneira de viver a vida religiosa está distante do povo, exatamente do povo mais pobre. E nós falamos de uma inserção, a gente sai de um lugar social e, a exemplo do processo da encarnação do Verbo de Deus, nós buscamos nos encarnar dentro da realidade do nosso povo. Este processo levou a vida religiosa da América Latina e do Brasil a ter mais consciência da sua identidade, do seu papel social. Ela se torna mais crítica, surge dentro dela própria a necessidade de se autocompreender, de voltar às suas raízes, de entender de onde vem, para onde vai, por que vai, de repensar suas alianças, seus objetivos. Nos anos 70, por exemplo, eu penso que as pessoas que naquela época acompanhavam a vida religiosa se lembram bem disto. Nos anos 70, a CRB lançou uma coleçãozinha preciosa de livros do padre Libânio em torno da formação da consciência crítica. Ter consciência crítica daquilo que acontecia na sociedade, na história na qual nós estávamos inseridos, na cultura, mas ter consciência crítica também de que o Evangelho de Jesus pedia de nós um certo posicionamento que exigia duas coisas. Primeiro, consciência histórica e, segundo, purificação das atitudes evangélicas. É daí que nasce a opção preferencial pelos pobres. É daí que vem a vida religiosa inserida, que não é uma alternativa única, mas é uma posição que questiona a fundo o papel histórico exercido pela vida religiosa durante quase 100 anos aqui no nosso país. Mas as coisas não param aí. Nós notamos que no nível mundial
especialmente nos países que são os países fonte das nossas congregações, especialmente a França, a Espanha, a Alemanha, a Itália, mais tarde, de uma maneira diferente, os Estados Unidos, ou seja, os países ricos, os países de tradição europeia e cristã. Estes países sentem uma profunda crise da igreja e nela da vida religiosa. E isto cria uma sensação de mal-estar, um mal-estar cultural. Nós notamos um decréscimo das vocações, um retrocesso nas obras, uma vacilação quanto à validade dos projetos, em geral, não do objetivo em si da vida religiosa, mas da maneira como ela se estabelece. E surgem palavras muito pesadas para designar isto. Por exemplo, autores franceses e belgas falam de morte da vida religiosa, e o dizem não metaforicamente. Eles são sérios ao usarem estes substantivos. Nos países de língua inglesa, a palavra caos é usada com cada vez maior frequência. Sair do caos, sair da sombra, da vacilação e encontrar um rumo novo. Nós aqui na América Latina, talvez não tenhamos experimentado este processo de desaparecimento progressivo de estruturas, de presenças válidas e de envelhecimento dos membros, como se observa, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas nós também sentimos. A própria análise crítica nos leva a dizer: será que chegamos, como talvez há 30 anos pensávamos, ou estamos ainda em meio ao caminho? Este problema mexe muito conosco. As equipes de teologia, os grupos de reflexão teológica da CRB, da CLAR, se debruçaram longamente sobre este processo. Interessante que a questão da análise institucional não surge da equipe de teologia, não são os teólogos que pensam nele, são os psicólogos. Porque o processo é densamente afetivo, ele mexe com o nosso coração, ele cria dentro de nós sentimentos de mal-estar, sentimentos de distanciamento progressivo de coisas que talvez antes nos empolgassem. E é por isso que a equipe de reflexão psicológica da CRB, após anos de estudo sobre os processos afetivos que se dão no nível da pessoa, no nível dos pequenos grupos das comunidades, esta equipe se perguntou: não haveria necessidade de nós analisarmos a afetividade da instituição enquanto tal, da organização? Porque as organizações, elas sentem, elas possuem uma sensibilidade, elas se abrem alegres e felizes, ou elas provocam processos de fechamento e de mal-estar. E foi daí que nasceu a preocupação em encontrar uma maneira de nós analisarmos a nossa instituição. Neste momento, e foi nos anos 90, no início dos anos 90, quando aqui no Brasil nós já percebíamos que a ilusão da redemocratização tinha passado, que a igreja, a pastoral, a própria CNBB, a CRB, por que não dizer, todos chapinhávamos um pouco e sentíamos uma certa desorientação, uma certa perplexidade. Vacilávamos para onde ir, como ir, o que fazer. Neste contexto surge a análise institucional. Mas notem bem, esta palavra análise institucional é uma palavra que nós encontramos no esforço realizado, sobretudo nos anos 60, em se compreender melhor o processo de transformação das sociedades
urbano-industriais avançadas, especialmente europeias e norte-americanas. Então é uma palavra que nós não podemos usar fora do seu contexto de origem. E se vocês me permitissem, eu explicaria um pouco este contexto de origem. Vejam, eu acho que quase todo mundo sabe que nos anos 60, especialmente no ano de 1968, houve uma tremenda convulsão cultural no mundo europeu ocidental todo. Isto chegou também aos países do Oriente. Isto atingiu as grandes cidades brasileiras. Provocou, por exemplo, nos ambientes estudantis, um desejo de transformação radical. Uma crítica radical, nihilista, anárquica, a tudo que era constituído. A tudo o que cheirava a autoridade, a instituição, a tradição. Em Paris, por exemplo, em maio de 68, os estudantes tomaram as ruas e as praças. Eles paralisaram o sistema relativamente duro imposto por de Gaulle. E o mesmo se deu no Brasil. Foram as grandes passeatas de São Paulo e Rio, com mais de 100 mil jovens. Foi a fase das ocupações das reitorias das universidades. Os estudantes diziam o poder aos estudantes. E, naturalmente, isso se fazia no bojo de uma crítica social muito forte. A quê? Primeiro, ao neocapitalismo. É aí que a Rússia cai e é aí, ou melhor, é aí que começa a queda da Rússia, do Império Soviético, e é aí que se percebe a ilusão do sistema capitalista. Assim que esta análise institucional ela critica, de um lado, o comunismo, o leninismo, o stalinismo, o autoritarismo do sistema socialista real que existia, e de outro lado, rejeita, não aceita a proposta do consumo capitalista montado em cima da liberdade dos mercados. Neste contexto, surge o sentimento, surge a afetividade, surge a imaginação, o desejo, a utopia. É por isto que hoje muitos autores dizem foi a fase da utopia. Os estudantes escreviam nos muros que cercavam a Universidade de Paris: viva a imaginação, viva a subjetividade, viva a minha felicidade, o meu prazer. Viva um mundo totalmente diferente deste que nós recebemos do passado. A análise institucional, ela tem a ver com a psicanálise. Ela busca entender os dinamismos, os conflitos inconscientes que estão por baixo daquilo que a gente pensa e fala, e que realmente são a força motriz do nosso desejo, dos nossos sonhos, das nossas utopias. Esta presença de elementos que indagam sobre os conflitos inconscientes torna muito difícil a análise institucional. Ela quase que pede um psicanalista para ser executada. Quando, eu vou fazer uma aplicação, uma comunidade nossa, na qual vivem 7, 8, 10 rapazes ou moças, 3 ou 4 já com um pouco mais de experiência, 1 ou 2 mais idosos, nós sentimos de repente uma tensão forte, um mal-estar. O que está por baixo? Se perguntadas, as pessoas vão dar várias razões para aquele mal-estar. Mas um psicanalista, alguém que percebe o jogo inconsciente do grupo, vai apontar razões que a razão não conhece. É neste ponto que a análise institucional ela quer dizer uma palavra nova. Ela quer ser socialmente, culturalmente, organizacionalmente crítica, mas ao mesmo tempo quer captar a contradição dos sentimentos. Isto é que é a análise institucional na sua origem, nos anos 60. Ela tem a ver,
e eu vou dizê-lo com muita clareza, para depois nós percebermos em que sentido nós a usamos aqui na CRB no início dos anos 90. Ela tem a ver com Marx, com Freud, com Sartre, com o anarquismo e com o desejo da mudança, que frequentemente leva ao niilismo. Agora, evidentemente, quando cristãos, quando religiosos, vendo o caos social, vendo a ausência de objetivos da cultura e da sociedade, vendo a decadência dos valores, quando os cristãos se perguntam sobre uma análise válida a ser feita, eles não se referem à posição nihilista, e sim à posição que vem do Evangelho de Jesus, da utopia do reino, do seguimento de Jesus na opção pelos pobres. Isto é, a nossa análise da instituição social, da instituição eclesiástica, da vida religiosa, das nossas congregações, ela parte do Evangelho. Ela tem uma perspectiva de fé. E é exatamente porque a fé nos permite sonhar com um horizonte de amanhã maior do que aquilo que nós vivemos, é que nós, na perspectiva da fé, sentimos a necessidade de irmos adiante na crítica das instituições. As instituições, elas são uma mediação. Elas não são o objetivo. Elas existem para que nós possamos avançar naquilo que é essencial. E essencial para o cristão é que a Deus seja dada glória e nós vivamos dentro daqueles sentimentos que são da comunidade de Jesus. Agora, isto passa pela denúncia profética, pelo sim e pelo não. Vejam, eu aqui gostaria de referir duas palavras da Bíblia, da Escritura. Uma do profeta Jeremias, no momento em que ele é chamado. Ele não é chamado só para consolar. O texto é muito claro. Ele é chamado para destruir, para pôr por terra o que antes tinha validade. Para quê? Para, neste lugar, ele anunciar a promessa de Deus. E Deus faz todas as coisas novas. Esta certeza de que Deus, o Espírito de Deus, está sempre agindo, sempre provocando o novo, é constitutivo da nossa fé. Está em Isaías, está na mensagem de Jesus, está no Apocalipse de João. Nós não podemos pensar a igreja fora dessa perspectiva da novidade. A igreja, a vida religiosa, são um sinal escatológico para o mundo de que a novidade de Deus está à nossa porta e bate. Este é o primeiro texto. E o segundo de Jesus. Jesus, nas suas controvérsias com os teólogos e sábios da sua época, especialmente com o grupo dos fariseus, que estão sempre cobrando a lei, o instituído. E Jesus diz para eles: vejam, o sábado, a mais sagrada das instituições de Javé, no Antigo Testamento, o sábado é feito para o homem, e não o homem para o sábado. Nós, na análise institucional, queremos ter esta liberdade dos filhos de Deus, que se perguntam: que mediações são úteis, nos ajudam? Que mediações realmente nos atrapalham? Nós sabemos que uma coisa é pôr-se essa pergunta no nível do nosso sonho. Os sonhos vão permanecer sonhos. Só que, como cristãos, este sonho é um sonho de Deus. Nós sonhamos com um mundo de liberdade, de justiça, de fraternidade. Um mundo no qual o pobre não seja oprimido. E essa questão, ela interpela a nossa instituição. Na análise institucional da vida religiosa, nós queremos usar o senso crítico, tomar recursos que nos vêm
também da psicologia, da sociologia, da política, mas, sobretudo, nós queremos é que o nosso coração se converta à mensagem do reino, à palavra de Jesus, e que nós sejamos discípulos deste Mestre. A CRB, no início dos anos 90, publicou este livro, A Vida Religiosa enquanto Instituição, com o subtítulo Uma Análise Psicológica. Com isto, ela estava convidando a vida religiosa do Brasil a colocar-se como sujeito de uma reflexão na qual a instituição seria pensada a partir do carisma, da profecia, do dom de Deus. E o seu caráter de mediação seria visto com mais lucidez. O objetivo é de discernir o que precisa ser mantido e o que pode e deve ser transformado. Porque todos sentimos uma série de impasses que não nos deixam estar nem tranquilos, nem felizes. E o que é mais importante, não permitem estes impasses que a missão da vida religiosa, que é nos levar ao amor de Deus e ao amor dos irmãos, que esta missão se faça de maneira adequada no mundo de hoje. Aparentemente, a vida religiosa do Brasil teve dificuldade em entender este livro, porque ele tem sua complexidade. Mas a inquietação permaneceu. E é por isto que, já em fins da nossa década, já vizinhos ao milênio, nós tomamos como tema a questão da refundação, à luz do novo milênio. E aqui nos foram dados 3 prismas de análise que são importantes. O primeiro, a mística do Evangelho. O segundo, a missão inculturada. E o terceiro, a presença solidária com os pobres e oprimidos. Isto é, ao longo desta década, nós sentimos, não chegamos ainda ao fim. Nós precisamos continuar batalhando para que se ilumine a nossa vida de consagrados, desde o seu lugar social, desde a dinâmica do Evangelho de Jesus, a proposta do reino, e desde uma comunidade que revê suas obras em função de um sinal de amor, de justiça, de fraternidade mais forte, mais claro, mais preciso. Nesse contexto é que eu vejo a análise institucional. Eu diria, e aqui vou enumerar uma série de aspectos, que para nós, enquanto religiosos, a análise da nossa instituição tem relativamente pouco a ver com aquilo que os franceses, belgas e alemães diziam nos anos 60. O que tem em comum é o eixo crítico. Mas, hoje nós estamos retomando a análise institucional na situação neoliberal. Aparentemente há um único caminho para o mundo. A história chegou ao seu fim. Então também a igreja, também a pregação do Evangelho, também as nossas obras devem se adaptar a este modelo neoliberal. Devemos ter uma religião de objetivos imediatos, uma religião de prosperidade, assim como deveríamos ter obras que nos levassem ao sucesso, ao êxito. E êxito aqui determinado pelos valores desta proposta que invadiu o mundo e que empolga também o Brasil, os nossos políticos, quem está dentro do sistema. Agora vejam, nós devemos estar muito atentos exatamente a este ponto. A análise institucional para nós não é a aprendizagem da qualidade total. Nas escolas católicas de São Paulo, Rio, Belo Horizonte,
Este slogan da qualidade total, que vem da renovação das empresas, entrou com muita força alguns anos atrás. E muitos achavam que rever a instituição é modernizá-la. Evidentemente, nós queremos ter qualidade nas nossas instituições, mas não esse tipo de qualidade. Também as relações humanas, outro slogan presente nas empresas hoje, nós queremos relações humanas ricas, mas não essas ditadas pelos interesses de uma empresa, e sim as relações humanas ditadas pelas necessidades de todos os seres humanos. E na linha dos gestos, das atitudes, dos comportamentos que a nossa fé cristã nos propõe. Nessa perspectiva, para nós, a análise institucional tem tudo a ver com a refundação. É voltar a Jesus Cristo, porque só um fundamento nos foi dado. É esta palavra viva de Deus, que o Espírito diz ao mundo e à igreja, e que nós reconhecemos em Jesus. Neste homem de Nazaré, na sua prática, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Esta é a base, é em cima disto que nós queremos refundar. Mas nós não devemos ter uma posição espiritualista quanto a isto. Nós notamos que este espiritualismo fundamentalista está muito presente nos anos 90, também dentro da igreja. Um retorno a um sagrado mais ou menos mágico, que nos invade de tal maneira que nós não usamos mais a nossa capacidade de raciocinar e decidir. Somos empolgados mais pelo sentimento. Sentimentos religiosos fortes e poderosos que ocupam todo o nosso ser. Para um cristão, isto é muito pouco. Nós temos que, ao lado de um espírito renovado, estar atentos àquilo que nós fazemos. As nossas instituições são frutos de uma época. Os nossos estilos, a maneira como distribuímos tarefas, responsabilidades, autoridade, aquilo que de fato nos leva a nos relacionar desta ou daquela forma, com esta ou aquela instituição, dentro da igreja ou fora da igreja, tudo isso é construído. A vida religiosa é uma construção nossa. E nós queremos que esta construção, ela agora receba o impacto do carisma, a vitalidade do Espírito Santo. Estes aspectos são muito importantes e eles provocam uma tensão. Falar de análise institucional não é uma coisa tranquila e pacífica, porque nos coloca dentro da tensão constitutiva do existir cristão. De um lado é preciso conservar o dom, e de outro lado é preciso avançar, porque o Espírito nos joga em uma nova direção. A gente precisa construir e precisa derrubar, destruir. Esta tensão, nós a vivemos numa situação que muitos chamam de pós-moderna. O que significa isso? A modernidade, século XIX, primeira metade do século XX, é a fase histórica do orgulho ocidental, da certeza ocidental, da confiança na razão, na ciência, na tecnologia. E o que é a pós-modernidade? São muitos os sentidos para a palavra, mas seguramente este sentido que eu vou explicitar é muito fundamental. A pós-modernidade é a percepção de que a modernidade fracassou. Nós não conseguimos construir um mundo de ordem, de progresso para todos, como está na bandeira do Brasil, que é o mito do positivismo que nós introjetamos, calcado na ciência, na tecnologia. Nós notamos, e cada vez mais, que estas grandes falas sobre o futuro da humanidade, os grandes mitos políticos, os grandes discursos religiosos, as filosofias que sabiam tudo, já não nos comovem. As pessoas querem viver. As pessoas querem ter condições de tocar o mundo no qual estão situados e datados.
e não ficarem esperando uma transformação que nunca chega. Há um certo imediatismo neste momento, há uma certa descrença, há um desejo de ter algo em mãos. Muitos assumem isso na linha do consumo. Então eu vou ter o prazer imediato daquilo que o dinheiro pode me dar. Para isso eu busco posições de poder. Para isto eu faço algum tipo de aliança com aqueles que são os poderosos do sistema. Mas este mesmo sentimento, esta mesma constatação, que é de descrença, pode nos levar a buscar um fundamento mais sólido. E é nessa direção, me parece, que o Espírito de Deus nos está impelindo. Nós já dissemos aqui, Jesus Cristo é a base sólida. Agora, eu vivo numa congregação religiosa. A minha, no caso, fundada por um sacerdote alemão em 1875, hoje presente em 70 países, 6.000 pessoas, com uma série de problemas internos, com uma série de possibilidades. E quando eu falo em analisar essa instituição, eu não estou falando do reino de Deus e de Jesus Cristo, eu estou falando de uma coisa muito concreta, situada e datada, e é com ela que eu tenho que lidar. Esta aproximação ao novo milênio, esta entrada no terceiro milênio da história cristã, está mexendo muito com a nossa imaginação. O próprio Santo Padre, ele nos pediu esta caminhada forte de 3 anos, centrada no amor e na presença do Deus unitrino, mas é uma análise crítica da instituição. E nós, religiosos, nós temos a tarefa de, carismaticamente, recuperando o dom que recebemos pelo Espírito em Jesus, nós somos chamados a rever a nossa instituição. É isto, eu penso, que nós poderíamos chamar de análise institucional da vida religiosa. Um especialista, uma firma qualquer, sociólogos e psicólogos, não podem fazer análise para nós, porque é a análise da nossa vida, daquilo que nós somos, daquilo que nós herdamos, daquilo que nós possuímos. Por isto é que a questão é séria e pede que todos entremos como sujeitos ativos e conscientes neste processo que exige uma visão de totalidade. Me permitam ainda, caros amigos, um último ponto para falar desta análise institucional. Eu dizia num certo momento da presente palestra que estas coisas não começaram ontem, nem com o concílio. Elas vêm há muito mais tempo. Agora, não há dúvida que o concílio radicalizou a análise e permitiu, depois de séculos de estagnação, uma certa criatividade, que, aliás, nos animou, nos encheu de alegria, de entusiasmo e que julgou a vida religiosa para frente. O que nós somos hoje não é o mesmo que nós éramos há 30, 40 ou 50 anos atrás. Nós somos diferentes. Nós temos uma outra consciência de nós próprios. Os nossos valores, as nossas metas, a maneira como nos organizamos, o nosso estilo de vida, passou por inúmeras transformações. Nessas transformações, a gente pode perceber como que direções de fundo, ou modelos, que já estão aí. Eu vou falar de 5 modelos, bem rapidamente. Eles não se contrapõem necessariamente, ou seja, um não exclui necessariamente o outro. Ao contrário, alguns deles convivem. E numa mesma congregação, no nível do discurso, vai-se numa direção, no nível da prática, no nível do real, caminha-se numa outra. Estes 5 modelos que já estão presentes, que são frutos de uma análise, de um processo,
no qual a instituição foi vista e revista. Estes 5 modelos, eles têm nomes, cunhados por autores famosos, e todos esses que discutem a chamada refundação fazem alusão a esses modelos que nascem de um paradigma novo que de alguma maneira está emergindo. Eu me refiro, em primeiro lugar, ao modelo que, com muitos autores, eu costumo chamar de modelo liberal. É este modelo que o Vaticano II trouxe em primeiro lugar aqui para nós no Brasil. É a abertura. Nós vivíamos na Idade Média, a comunidade definia tudo, tudo estava no seu lugar, do mínimo detalhe, a hora em que eu me levanto, ao pormenor mais secundário. A gente sabia o que ia rezar na segunda, na terça e na quarta. Na segunda, a São José, ao Espírito Santo. Sexta-feira era o dia da confissão, e todos sabiam, e nós marchávamos como um exército organizado dentro de um ritmo de vida que nos levava, que nos transportava. Aí não havia espaço para a pessoa. Todos usavam a mesma roupa, todos tinham os mesmos recursos, a mesma cama, o mesmo quarto, nada nos diversificava. E o Vaticano II, ele traz a modernidade. O que é a modernidade? É a consciência da subjetividade, é a consciência de si, é a liberdade de escolher. E isto entrou muito na vida religiosa. É a vida religiosa liberal, na qual eu tenho a minha conta no banco, eu tenho o meu automóvel, eu tenho as minhas coisas, eu disponho do meu tempo livre, eu entro e saio no convento, eu compro a roupa que eu visto, segundo o meu, diria eu, bel prazer. Naturalmente, nesta visão liberal, há elementos fundamentais que permitem mais riqueza como seres humanos e como cristãos. E eles devem ser conservados. E há, como em todo modelo, o outro lado, que no fundo é o abuso. É um total individualismo, é um egocentrismo muito grande, é uma dificuldade em me fazer presente numa comunidade que tem um objetivo. E que, por isso, precisa de alguma coisa que a gente pode chamar de organização. Ela precisa se instituir para poder realizar aquilo que ela se propõe. Então, esse é o modelo liberal. Na América Latina, este modelo liberal foi muito cedo quase que criticado ou contraposto por um outro modelo que vinha dessa descoberta dos pobres. É o modelo que nós chamamos de evangélico, libertador, profético. Este modelo levou milhares de religiosos a alterarem muito, não apenas a sua teologia e espiritualidade, não apenas o seu modo de rezar, mas o seu modo de viver. Milhares deixaram cidades grandes, conventos, estruturas poderosas para, num estilo de vida extremamente simples, passarem a conviver nos bairros mais pobres. Congregações fecharam colégios, entregaram paróquias, passaram ao governo ou a outros grupos da sociedade civil, instituições construídas à custa de muito sacrifício, e partiram com mais despojamento para um caminho que lembra mais aquele de Jesus. Aquele de pessoas que caminham meio itinerantemente, sem confiar tanto nas estruturas de poder, mas muito mais assumindo a cruz dos mais pobres. É aqui que está a vida religiosa inserida, mas não só ela. Porque talvez alguns anos atrás, nós pensássemos, ou algum de nós pudesse pensar, todos vão viver nesta maneira. Hoje nós notamos não todos vão viver nesta maneira, mas os que viverem assim, eles interpelam a nós que não vivemos nesta aproximação à realidade, à cultura, ao mundo dos que sofrem e são pobres. A inserção veio para ficar. Por isso este modelo evangélico libertador, como estilo de vida comunitária, como simplicidade no agir
e no relacionar-se dentro ou fora da congregação, dentro ou fora da comunidade, tudo isto tem uma validade que permanece. Nós podemos, talvez, ligar aspectos deste modelo liberal, que são a crítica, a consciência, a capacidade de optar, com este outro, que é a compaixão para com o pobre. O não deixar-se levar pelo canto da sereia do sistema que sempre nos solicita e pede que nós nos dediquemos a ele e não àqueles que Jesus privilegiou, que são os pobres. Um terceiro modelo que a gente vê, sobretudo nos anos 90, como que retornando, eu chamaria de modelo restaurado. Aqui também foi feita uma análise da instituição, em geral de cima para baixo. Não veio tanto da base, da comunhão com os pobres, do dia a dia vivido, mas é algo que existe. Instituições grandes como a Igreja Católica têm sempre uma tremenda tendência a restaurar as coisas. Por isso eu chamo esse modelo de modelo restaurado. E há uma restauração neoconservadora, aí é quase que uma volta ao passado, e há uma restauração que está aberta à modernidade. Não está aberta, talvez, é a modernidade que é capaz de se criticar. E é neste ponto que surgem muitas dúvidas e também uma série de tensões. Mas é um fato que este modelo restaurado, ele está aí. Um quarto modelo, ele é muito citado. Ele tem uma vertente mais política. Um grande teólogo alemão, João Batista Metz, ele chama este modelo de modelo do choque terapêutico. Ele diz assim, a própria igreja, né, ela perdeu a força do sal. Ela não é mais fermento. Ela está no seu lugar, adaptou-se a esse mundo. É preciso que de dentro da igreja irrompa um movimento de contestação, uma terapia de choque, um movimento de contracultura, que diga não ao sistema ao qual a igreja está adaptada. Evidentemente, neste modelo, a crítica política, ela passa a ser um elemento fundamental. Eu imagino que num modelo de compaixão por causa de Jesus presente nos pobres, está presente também este aspecto da crítica política. Mas são coisas diferentes. Este modelo terapêutico levou centenas, milhares de religiosos a uma convivência com movimentos sociais que, pouco a pouco, despertaram nessas pessoas, homens ou mulheres, o ideal político e não tiveram essas vivências condições de levar essas pessoas a redespertar-se para o Evangelho de Jesus. E isto leva a uma certa tensão. É como se a descoberta do político impedisse a nós sermos ricos espiritualmente na linha da postura evangélica, da oração, da simplicidade e da capacidade de assumir a cruz, mais do que a disputa pelo poder. Mas uma coisa é certa, nesta sociedade, nesta cultura na qual nós vivemos hoje, extremamente massificada, extremamente ideologizada, extremamente voltada para uma cultura de dominação que tira dos seres humanos a capacidade de pensar, de amar, de desejar, de sacrificar-se, de dialogar com o outro. Nesta cultura, nós precisamos dizer não. E aí, este teólogo Metz tem toda a razão. A vida religiosa, no mundo de hoje, no primeiro mundo e no terceiro mundo, tem que ter uma característica contracultural. Há um autor de origem australiana e norte-americana, chamado Geraldo Arbuckle, que insiste muito no modelo que ele chama de comunitário missionário.
ele vê 3 coisas como fundamentais, especialmente estudando a situação difícil da vida religiosa no primeiro mundo. Aí a vida religiosa está acabando. Na França, na Alemanha, na Suíça, na Holanda, nos Estados Unidos, a gente pode quase dizer quando é que vai acabar, né? É muito difícil fazer profecias a esse respeito. Mas Habacuque diz, nesta situação de morte, que provoca a impressão do caos, o Espírito de Deus está agindo, né? E ele age despertando o quê? Despertando 3 grandes e fundamentais dimensões. Primeiro, a pessoa. Cada pessoa, de maneira consciente, diz sim ao Evangelho de Jesus. E, consequentemente, assume a comunidade dos discípulos. E esta comunidade, necessariamente, não vai se voltar para si, para a autorrealização, e sim para a missão. Por isso é que o modelo é um modelo pessoal, comunitário e missionário. Eu penso que, vendo um pouco estes 5 modelos que existem por aí, que se mesclam, nós aí entendemos que a refundação, ela está sendo feita. E para ela poder ter aquele êxito que nos interessa, que vem é do amor de Deus, da santidade de Deus vivida por nós, da justiça de Deus praticada nas nossas comunidades e nas nossas obras. Para nós vivermos tudo isso, nós precisamos analisar melhor as nossas instituições. É isto que a análise institucional da vida religiosa deseja fazer. Pensem um pouco sobre estas ideias. Vocês vão receber também por escrito algumas sugestões para retomarem em grupos o que aqui foi dito, tentando trazer para dentro da sua realidade, porque só vocês poderão ser sujeitos desta análise da instituição que é vocês mesmos. Muito obrigado.